As simetrias do círculo trigonométrico são o grande barato daqui. Por quê? Porque se a gente conhece o seno e o cosseno dos ângulos que estão no primeiro quadrante, a gente consegue calcular o seno e o cosseno de qualquer outro ângulo. Como? Por exemplo, vamos começar agora com as simetrias do ângulo de π sobre 6. O ângulo de π sobre 6 está no primeiro quadrante. Qual é o seno de π sobre 6? Seno de 30, meio. Qual é o cosseno de π sobre 6? Cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. Então eu consigo saber quais são o seno e cosseno lá no primeiro quadrante, porque eu aprendi lá nos ângulos notáveis, eu tenho que saber seno e cosseno dos ângulos de 30, 45 e 60. Ou seja, π sobre 6, π sobre 4 e π sobre 3. Aí olha só, no segundo quadrante vai ter um ângulo que tem mesmo seno e cosseno que o π sobre 6 em módulo. Vai mudar o sinal. Mas olha só, vê se não tem um ângulo que é simétrico a ele em relação ao eixo Y no segundo quadrante. Que ângulo é esse? É um ângulo que falta π sobre 6 para chegar no π. Falta π sobre 6 para chegar na meia volta. Que ângulo é esse? É π menos π sobre 6, ou seja, 5π sobre 6. Qual é o seno do 5π sobre 6? É o mesmo seno que o π sobre 6, tá no mesmo y ali, tá vendo? Por causa da simetria. Então, o seno do 5π sobre 6 também é meio, igual ao seno de π sobre 6. E o cosseno de 5π sobre 6? Vai ser quase igual ao cosseno de π sobre 6, com a diferença que um é positivo e o outro é negativo. Então, o cosseno de 5π sobre 6 vai ser menos raiz de 3 sobre 2. Beleza? Agora vamos pensar na simetria para o terceiro quadrante. Tem um ângulo que é simétrico ao π sobre 6 no terceiro quadrante. Que ângulo é esse? É um ângulo que passa do π sobre 6. Então ele vai ser π mais π sobre 6. π mais π sobre 6, 7π sobre 6. Esse ângulo também tem simetrias com o π sobre 6. O seno e o cosseno deles são iguais em módulo ao do π sobre 6. Por que eu falei iguais em módulo? Porque tem mesmo tamanho, só que no sentido negativo. Então, o seno de 7π sobre 6 vai ser menos meio. E o cosseno vai ser menos raiz de 3 sobre 2. Agora vamos para o quarto quadrante. Também tem um ângulo que é simétrico ao π sobre 6 no quarto quadrante, que é aquele que falta π sobre 6 para chegar em 2π. Então, é 2π menos π sobre 6. 2π menos π sobre 6 dá 11π sobre 6. Qual é o seno do 11π sobre 6? É quase igual ao do π sobre 6, só que negativo, então vai ser menos meio. E o cosseno vai ser exatamente igual, porque eles estão na mesma direção do eixo x. Então, o cosseno de 11π sobre 6 é igual a raiz de 3 sobre 2. Dá para fazer isso com todos os ângulos notáveis que você conhece. Então, por exemplo, vamos olhar agora para o π sobre 4. Seno de π sobre 4 é o 45, para quem está dormindo. Seno de π sobre 4, raiz de 2 sobre 2. Cosseno de π sobre 4, raiz de 2 sobre 2. Tem um simétrico dele em cada um dos outros três quadrantes. No segundo quadrante, vai ser o ângulo que tem π menos π sobre 4. Vai ser o 3π sobre 4. Qual é o seno e o cosseno dele? O seno permanece positivo, raiz de 2 sobre 2. O cosseno, negativo, menos raiz de 2 sobre 2. Terceiro quadrante. O seno e o cosseno são negativos. Que ângulo é esse? É aquele que passa π sobre 4 do π. Então, é π mais π sobre 4. O seno, menos raiz de 2 sobre 2. Cosseno, mais raiz de 2 sobre 2. No quarto quadrante, o ângulo que é simétrico ao π sobre 4 é aquele que falta π sobre 4 para chegar a 2π. Então, é 2π menos π sobre 4. 7π sobre 4. Qual é o seno do 7π sobre 4? É igual ao seno de π sobre 4, só que negativo. Então, menos raiz de 2 sobre 2. E o cosseno, igual, raiz de 2 sobre 2. Beleza? Mesma coisa para o π sobre 3 agora. Já ficou chato, eu sei. Mas é a mesma coisa sempre. O π sobre 3, o simétrico dele no segundo quadrante é o ângulo que falta π sobre 3 para chegar em π. Então, π menos π sobre 3. O seno e o cosseno desse ângulo, iguais ao do π sobre 3, só que o cosseno vai ter sinal trocado. No terceiro quadrante, é o ângulo que é π mais π sobre 3. Esse ângulo vai ter seno e cosseno iguais ao do π sobre 3, só que negativos. No quarto quadrante, cosseno igual
Seno negativo. Que ângulo é esse? É aquele que falta π sobre 3 para chegar em 2π. Então, 2π menos π sobre 3. Qual é a lição que eu quero que você se lembre, guarde, grave na sua cabeça, tatua em algum lugar do seu corpo para não esquecer? Os ângulos simétricos, para eu observar que ângulo que é simétrico a ele no primeiro quadrante, eu sempre vou olhar o ângulo em relação ao eixo x, em relação à horizontal. Então, quando eu estou no segundo quadrante, eu olho quanto falta para π. Quanto falta para 180. Quando eu estou no terceiro quadrante, eu olho quanto que sobra do π, quanto que passa de π, quanto que passa de 180. E quando eu estou no quarto quadrante, eu tenho que olhar quanto que falta para 2π, sempre olhando ângulos que estão em relação à horizontal. Beleza? E os sinais a gente define porque sabe os quadrantes, sabe os sinais, sabe que o eixo dos cossenos é o horizontal e o eixo dos senos é o vertical.